A massinha do seu dente caiu, quebrou a massinha, começou a doer, a dor é muito forte, é insuportável. Infelizmente o seu dentista não está por perto. E agora? O que fazer? Bom, se esse problema chamou a tua atenção, fique até o final do vídeo, que vou te dar informações muito relevantes para que você consiga tentar resolver essa situação. De antemão já digo que é bastante difícil, mas é possível fazer algumas coisas bastante importantes. Eu sou o professor Rubem Beraldo, sou cirurgião dentista, sou especialista em endodontia, tratamento de canal e sou doutor em estomatologia clínica. Tenho pautado minha vida profissional na prática clínica e também no ensino da odontologia. Então, eu quero trazer um pouco desse conhecimento e um pouco da vivência com relação a essas questões bastante importantes que nós temos para tentar solucionar esse problema. Um dia eu recebi uma ligação da filha de uma paciente que estava exatamente com um problema que te atraiu até esse vídeo. Ela dizia que a massinha do dente dela tinha caído, tinha quebrado e ela estava com muita dor. Ela havia tentado alguns profissionais e não tinha conseguido sem solução. A mãe dela, então, como minha paciente já antiga, disse: olha, o doutor ele é ótimo, tem bom coração, eu tenho certeza que vai te ajudar. Infelizmente, eu disse para ela, eu estou na mesma situação. Como nós estamos no feriado, eu estou a 350 quilômetros do consultório e aí de casa. Então, realmente fica bem difícil de eu conseguir te atender brevemente. Bom, mas algumas coisas a gente pode fazer. Algumas orientações a gente pode dar. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Então, se esse é seu problema, é necessário com que a gente faça alguns raciocínios esses que provavelmente vão te ser bastante úteis. Bom, a massinha do dente caiu. É preciso, em primeiro lugar, saber por que a massinha caiu e que tipo de massinha exatamente é esse. Então, vamos imaginar agora que seja a massinha que a paciente está dizendo, ou que você está pensando, seja a massinha do seu dente. E que isso caiu por uma mordida mais forte, por uma batida, por um processo de estresse, pode ser. Realmente, isso pode ser o que a gente chama de bruxismo, tem a bruxismo, e isso realmente tem levado a essa fratura e agora o dente está doendo. Bom, então nós temos que fazer essa investigação. Então nós temos que parar, respirar e investigar. A primeira situação é essa. Realmente é esse dente que está promovendo a dor a partir dessa fratura? A fratura foi anterior? Então tem algumas coisas que a gente também vai ter que definir. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer? O que o paciente deve fazer? Ele deve lavar a mão, ele deve procurar um local bem iluminado, de preferência lá no seu banheiro, e ir passando o indicador sobre a gengiva em cima dos dentes. Então, em toda a volta, passa a panelinha média, vai até o outro lado e faz o mesmo tipo de procedimento. Depois vai para o arco inferior, faz a mesma coisa. Doeu naquele dente, opa, compara. Provavelmente a dor seja ali. E aí vê se realmente isso está relacionado com o dente que acha, que seja o dente que tenha perdido a massinha ou o dente que tenha quebrado ou fraturado. Realmente isso é um dos primeiros processos. Identificar. Bom, identificou qual é o dente, o que o paciente pode fazer a partir disso? O paciente pode olhar, iluminar bem, primeira coisa, enxaguar e lavar e tentar desobstruir, tirar alguma coisa de dentro. Não é para colocar nada lá dentro, mas simplesmente com a escovação dentária e com um bom bochecho tentar tirar resto de comida que possa ter, resto de restauração ali daquele local. Esse é um primeiro procedimento. Segundo procedimento muito importante é tentar palpar aqui a região do pescoço para ver se não tem uma íngua no pescoço e aqui na região abaixo da mandíbula, né, abaixo do queixo, para ver se não tem uma íngua. E para a região das órbitas, né, apertar para ver se existe alguma coisa quente, alguma coisa que possa estar sugerindo que nós temos um processo inflamatório ali. Bom, isso também é uma situação bem importante. Ter íngua e ter febre, tem que acender o sinal de alerta, por quê? Porque a dor de dente pode estar relacionada com um processo de infecção. Então aí a gente vai logo ali na frente discutir o que fazer com relação a isso. Então essa é a primeira situação.
não posso e não devo esquecer que essa dor de dente pode ter dado a coincidência e estar relacionada com outras coisas, outros tipos de dores orofaciais. Por exemplo, a gente pode ter aquelas pessoas que têm um sinusite, né? A sinusite, o que ela vai fazer? Ela vai inflamar essa região aqui que a gente chama dos seios maxilares, na maçã do rosto, abaixo da maçã do rosto, e isso pode pesar sobre os dentes superiores e promover uma dor de dente. Então, eu também tenho que observar se é isso. O que o paciente pode fazer? Simplesmente pode pegar o dedo médio e o indicador e colocar ao lado do nariz, como eu estou fazendo aqui, ó, e pressionar para ver se dói. Ou então, baixa a cabeça. Se for um quadro de sinusite, vai existir uma dor aqui mais localizada e uma dor de dente mais importante. Então, isso também tem que ser eliminado. Outra situação que tem que ser eliminada, se tem dor de ouvido também. Então, colocar, palpar aqui nessa região para ver se é ouvido ou se é na articulação temporomandibular, aqui na relação do queixo com a base do crânio. Isso também pode promover dor importante, tá? Lembrar o seguinte: quando nós estamos resfriados, quando a gente simplesmente tem um resfriado, quando a gente pisa com o pé um pouco mais forte no dente, pelo menos isso acontece comigo com relativa frequência, a gente também pode sentir uma certa dor aqui, né, nos dentes superiores. Isso também é um reflexo de um processo inflamatório bastante bem localizado. Então, isso tudo tem que ir sendo eliminado. O paciente também tem que entender, ajudar seu dentista a entender esse processo. Foi isso que eu fui fazendo, então, com essa paciente. Outra situação, tem íngua e tem febre. Pode ser uma infecção dentária. Bom, a infecção dentária, às vezes, somente o dentista para resolver. Vai ter que drenar, vai ter que abrir esse dente. Como não é possível, a nossa situação atual não é possível. Vamos imaginar que você que esteja assistindo o vídeo esteja numa região muito remota, numa região que tu não tem acesso, muitas e muitas horas de um dentista, então não tem o que fazer, porque, né, realmente a gente precisaria de equipamento e precisaria de uma iluminação adequada para poder chegar a esse processo. Não é o caso aqui que a gente está se situando e está tentando resolver esse problema. Então, qual é a sequência que a gente tem? Bom, a sequência que a gente tem é a seguinte: foi partido, foi rompido, está presente com febre. O que pode ser feito? Pode ser feito o seguinte: o paciente não pode se automedicar, em hipótese alguma. Esse tipo de infecção, uma infecção que tem a íngua, a gente tem que tomar antibiótico. Isso quem tem que prescrever é o dentista ou o médico. E no caso do dentista, quando ele pode, inclusive, ele tem que abrir o dente previamente, ou tem que drenar algum abscesso para o abscesso não furar o rosto, por exemplo. Então, são algumas condições que sozinho o paciente vai ter dificuldade. Então, indo até a unidade, uma UPA, unidade de pronto atendimento, ou indo até a urgência de um hospital, ou indo até a unidade básica, é possível que lá tenha um médico, e esse médico pelo menos vai prescrever um analgésico mais forte, ou então um antibiótico para tentar resolver. O anti-inflamatório é um problema do paciente tomar sozinho. O anti-inflamatório, para quem não sabe, vamos pensar os diclofenacos, a nimesulida, né, os cataflãs da vida. Quer dizer, o cataflã, se for automedicado, ele pode promover dois problemas. O primeiro é irritação gástrica importante. Então, às vezes a pessoa já tem gastrite, já vai ter problema com o seu estômago. E a segunda situação é, se for uma infecção dentária, por exemplo, que pode estar suspeitando, aí sim que a dor vai aumentar. O rosto vai inchar de vez. Por quê? Porque o anti-inflamatório, ele é um protetor do paciente, do nosso organismo. Então, se a gente desculpa, o anti-inflamatório não é um protetor. O anti-inflamatório, ele vai reduzir a inflamação a qual o nosso organismo está sujeito. Então, se nós reduzirmos o processo inflamatório, esse processo inflamatório é um processo de defesa, e esse processo de defesa, então, ele vai estar diminuído pela tomada do anti-inflamatório. Então, muito provavelmente, ao invés de melhorar essa situação, eu vou acabar piorando muito. Então, eu também tenho que ter esse problema. Então, as duas questões da automedicação são totalmente
riscadas de possibilidade, porque isso pode produzir mais mal do que bem, certo? Então eu também tenho que estar presente. Agora, se aquela massinha caiu porque um dentista mexeu e está fazendo um tratamento de canal, por exemplo, ou está fazendo um curativo, o que o paciente pode fazer? Lavar, limpar, irrigar, não colocar com água morna, né? Tentar deixar o mais desobstruído possível, porque é a única coisa que é possível de ser feita. Vamos imaginar que o dente já esteja com a dentina exposta e ele esteja com a hipersensibilidade, ou também com a pulpite, que a gente chama uma inflamação na polpa em curso e que está piorando. O que vai acontecendo nesse processo? Vai acontecer o seguinte: vai exacerbar, por exemplo, quando o paciente deita. Então o paciente também tem que ter o cuidado. Se ele for deitar, ele vai deitar com a cabeceira um pouco mais alta, para evitar com que muito sangue se acumule na cabeça. E aí esse sangue se acumulando na cabeça, a dor aumenta mais ainda. Então, principalmente aquelas pessoas, à noite a dor de dente acaba ficando pior. Exatamente por causa disso. Primeiro porque silencia tudo, a gente se concentra muito nesse processo de dor, e também porque existe, pelo fato de nós deitarmos, existe uma acumulação de sangue na cabeça e a dor vai, o que a gente chama de exacerba, ela aumenta muito. Então isso a gente também tem que ter muito cuidado, tem que estar presente nesse processo. Certo? Bom, e o que então, finalmente, o que dá para eu fazer? O que dá para eu fazer? O que dá para o paciente fazer sozinho? Isso que eu falei, então, limpou a boca, lavou, viu o curativo, percebeu o que era. Medicação. Não dá para usar anti-inflamatório, como eu falei, não dá para usar antibiótico, mas dá para utilizar aquele analgésico, aquele remédio para dor que eu utilizo quando eu tenho dor de cabeça. Simplesmente esse remédio. Por quê esse remédio? Porque eu sei a dose, eu já estou acostumado. Eu sei que eu não sou alérgico a esse remédio, e quando eu preciso dele, principalmente as pessoas que usam pouco, quando precisa desse remédio, esse remédio acaba resolvendo. Então é isso que é possível ser feito. Quer dizer, limpou, lavou, teve o cuidado de sentar, de não deixar a cabeça baixa, e a utilização do analgésico. E não conseguiu nada disso, como eu falei, tendo a febre, tendo a prostração, tem que procurar um médico, porque não vai resolver. Bom, o que aconteceu na minha história? Na minha história foi isso: eu orientei a paciente acabou conseguindo controlar a dor minimamente, conseguiu passar uma noite razoável. Na outra tardezinha, na outra noite, eu estava na cidade, consegui abrir o dente, tratar, enfim, e aliviar a dor, e realmente ela conseguiu ter um final de feriado um pouco com mais de conforto. Mas é isso que a gente pode fazer. Então, de novo, não podemos fazer a automedicação. Se tu tens mais dúvida, pode deixar aqui nos comentários, e se quiseres, eu tenho a descrição de outro vídeo que eu preparei sobre saúde bucal, que ajuda também a prevenir doenças de boca e doenças que possam produzir dor, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, então deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, muito, muito, muito obrigado por seu tempo assistindo, e até o nosso próximo vídeo.